As notícias sobre aviação estão correndo. Nós pedimos ao aviador Francisco Lira, aviador brasileiro e sócio fundador de empresas da área de aviação, para conversar um pouco conosco. Lira, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Lira, as notícias não são muito boas. Nós abrimos o jornal hoje contando a queda de um avião na Índia, um Boeing 787, caiu na cidade de Ahmedabad, com 242 pessoas a bordo, em cima de uma área residencial, ali perto da cidade, uma cidade do oeste da Índia. A BBC até agora não atualizou ainda os números de mortos ou de pessoas que estão sendo atendidas no hospital. Essa é uma notícia. A outra é que nós tivemos um caos também no aeroporto de Guarulhos, por isso o nosso repórter Décio está lá, em que o aeroporto foi fechado quase uma hora nessa madrugada por causa de um drone. Lira, qual é a ameaça que um drone pode provocar em cima de um aeroporto? Olha, em tese, não seria possível drones se aproximarem de aeroportos, porque dentro do software de cada drone, o fabricante já insere um bloqueio para que quando o drone se aproxime de uma área aeroportuária, ele se recuse a aceitar o comando. Então, para que um drone ingresse numa área aeroportuária, é um ato deliberado. Alguém modificou o software interno do drone para eliminar esse bloqueio de software que já existe, inserido pelo próprio fabricante. Agora, Lira, o sobrevoo de um drone numa área aeroportuária, qual é a ameaça que ele pode provocar para a aviação? Então, não há registros ainda no mundo de colisões efetivamente com drones, né? Há estudos feitos por universidades americanas mostrando que realmente o impacto será muito grande, né? Nós temos no Brasil uma estatística apenas sobre colisão com pássaros, que são muito grandes, né? No mundo, né? Esse é um dos piores problemas que existem, especialmente porque podem causar a queda da aeronave, né? Ou causar danos muito grandes, né? Então, só nos Estados Unidos, entre 1988 e 2023, houveram 361 aeronaves destruídas, atribuídos a colisões com pássaros. Pássaro, e não com drones. Agora, Lira, mais uma pergunta aqui. Com drone não há estatística. Não há estatística. Mais uma pergunta aqui de leigo. Nos Estados Unidos, o cidadão para pilotar um drone tem que ter brevet. Me lembro de ter visto isso quando fiz um estágio lá. E aí, aqui no Brasil também ou não? Também. A ANAC já foi muito proativa e regulamentou. E hoje em dia existem cursos para pilotos de drone, existem registros. Você não pode operar um drone de maior porte sem ter sido treinado e certificado pela ANAC. E, naturalmente, nesse treinamento, eles enfatizam muito o risco de se aproximar com um drone de uma área aeroportuária. Agora, Lira, a ANAC está com problema. O pessoal não consegue nem fazer prova teórica, está fechado. O que aconteceu com a ANAC? Olha, a ANAC não foi muito transparente sobre quais foram os motivos para interromper o agendamento das provas, né, e exames para pilotos, mecânicos, comissários, que são atividades profissionais certificadas pela ANAC. Isso é muito ruim, né, porque causa incerteza, causa atrasos e pode resultar em piorar o apagão de mão de obra que nós estamos prevendo aí para um futuro próximo. Sei. Bom, quer dizer que aqueles exames que ela faz regularmente foram todos suspensos? Temporariamente, sim. Né? O que faltou um pouco de transparência foi da ANAC explicar os motivos. Certamente deve ser alguma mudança de software, alguma coisa com um propósito até de melhorar o sistema. Mas simplesmente ela suspendeu sem dar maiores explicações, o que causa apreensão e incerteza no mercado, né? Então todas as escolas continuam ministrando as aulas,
porém sem possibilidade de agendar os exames. Perfeito. Lira, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Um prazer, sempre às ordens aqui. Muito grato. Olha a explicação, então, do Francisco Lira, que é aviador brasileiro e sócio fundador de empresa aérea de aviação. Vamos supor o seguinte, vai ter o Enem. Aí, de repente, você chega lá, está fechado o colégio, não tem o Enem. Por quê? Mas espera um pouquinho. E aquele pessoal todo que está fazendo o concurso para poder entrar na faculdade? A ANAC funciona mais ou menos dessa forma. Se você quiser tirar um brevet, você tem que fazer prova na ANAC. Quer trabalhar como mecânico de avião, você tem que fazer prova na ANAC. Quero trabalhar como comissário ou comissária de bordo, tem que fazer... Quer dizer, e aí sobe, desliga e tudo bem, fica por isso mesmo? A ANAC, salvo engano, está ligada ao Ministério da Aeronáutica. Eu acho que seria interessante, não é, que os responsáveis pela ANAC e pelo Ministério viessem explicar isso para a população brasileira. Porque quem mantém a ANAC somos nós, os nossos impostos. 8h31.